Tem alguém aí? Oi, gente, tudo bem? Ó, tô chegando, hein? Passei os últimos 15 aninhos ali, ó, na televisão, mas agora tô por aqui. É uma mudança e tanto, viu? Mas o que é isso? O tempo está estranho, você não acha? É. O vento deve estar mudando. Mudar é bom. É, mas não é fácil. Não é fácil mesmo, dá medo, dá insegurança. No dia que eu saí da Globo, em novembro do ano passado, eu já decidi ali na hora. Eu viria pra cá, pro YouTube, pra fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, jornalismo. Só que de um jeito diferente, né? Porque aqui a linguagem é outra, o ritmo é outro, é tudo muito diferente. E o principal, não tem um chefe aqui dizendo, olha, faça essa pauta, faça essa outra aqui. Agora somos eu e você, uma relação direta mesmo. E é por isso que eu já tenho que começar pedindo para você se inscrever no canal. Estou começando, não se esqueça, ative o sininho de notificações. Mas eu não vou pedir para você curtir agora não, calma. Assiste, avalia, dá essa sua curtida lá no final, numa forma de uma nota, se eu merecer, tá bom? Fica aí porque eu conversei com um monte de gente para me preparar para esse processo de mudança, para administrar a minha própria ansiedade. E o meu vídeo de estreia acabou virando uma reportagem, como muitas vezes acontece. Vira pauta um assunto que eu mesmo enfrento. Tem alguma coisa importante que você quer mudar na sua vida? Então fica até o fim desse vídeo, que aqui você vai ver 7 dicas práticas para te ajudar a ter sucesso na sua mudança. Não é de hoje que eu estava de olho nisso aqui. Eu já consumo mais conteúdo de YouTube do que de televisão aberta, ó, faz tempo. Já estava pensando em vir para cá, mas abrir mão do salário, da estabilidade profissional não é fácil. Zona de conforto não tem esse nome à toa, né? Ela é fofinha, quentinha, mas ela não te prepara para o mundo. E nessa caminhada eu encontrei gente como a Paula Ribeiro, que é terapeuta holística, dá aula de yoga, de meditação, de reiki, de várias outras terapias alternativas. Isso hoje, né? 4 anos atrás, ela era jornalista de sucesso, mas aí... Um diretor de um instituto de yoga me convidou para ser assessora de imprensa dele, e eu já era praticante de yoga há algum tempo, né? Então, eu tive que me embrenhar mesmo no mundo do yoga, da meditação, né, que eu já adorava. Quando eu me formei professora de yoga, que eu fiz o curso, que realmente veio assim esse chamado muito forte. Mesmo com esse chamado forte, ela relutou. Muito medo, e assim, eu não queria. Chorava de noite, chorava dirigindo, parava o carro para chorar. Eu procurei uma psicóloga também para entender por que é tão difícil mudar. Encontrei a Leia Raquel, que está lançando um livro sobre amor próprio e mudança de comportamentos dedicado ao público feminino. O livro é esse aí e o link para você saber mais está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ela diz que o medo é normal e às vezes ele está ligado à nossa preocupação com a opinião dos outros. Nós não somos ilhas, somos seres sociais. Então, nós precisamos de uma rede de apoio. A grande questão é quando você fica muito mais focado em superar a expectativa dessas pessoas do que em levar adiante aquilo que você tem determinado para você, aquilo que é o teu objetivo. E baseado nisso, vem aí a primeira dica. Pense bem e entenda o motivo pelo qual você for mudar. Se esse motivo não for você mesmo, a chance de dar errado é grande. E aliás, há risco de dar errado? Sempre há, claro. E o que a gente faz se der errado? Olha essa história. Antes de encontrar a Leia, eu achei esse texto aqui, também tem o link na descrição, que fala sobre mudança. Ele é assinado pelo psicólogo Guilherme Félix Bastos. Ele trabalhava como tradutor, mas queria fazer psicologia, muito naquela onda de achar que a gente precisa ter uma profissão de nível universitário para ser visto como bem-sucedido por aí, sabe? Então ele se formou e foi trabalhar. Não gostou. Eu tinha que trabalhar, né, atendendo no consultório particular, eu atendia numa ONG, e aí eu tinha que fazer essa tradução para complementar a renda. E isso, junto com o peso de atender todas as pessoas e carregar essa angústia que o psicólogo tem que fazer a terapia também, né, porque ele ouve as pessoas, ele ajuda, ele faz o bem, mas ele também carrega isso, né. Aí eu pensei assim, não tá rolando, não vai ser isso agora que eu vou querer. Sabe o que ele fez? Começou parando de pegar pacientes novos, foi passando aqueles que ele já tinha para colegas, voltou a pegar alguns trabalhos de tradução que era o que ele já fazia antes. Quando ele percebeu, já estava dando para pagar as contas com a tradução novamente como era no passado. Aí ele abandonou a psicologia de vez. E claro que durante esse período ele pensou,
mas eu vou jogar fora 5 anos de faculdade, 4 anos de trabalho? Essa é a segunda dica. O que você aprende, as suas experiências, elas nunca são perdidas. O que você aprende está contigo a vida inteira. Você não vai esquecer, aquilo dali te ajudou a você se formar quem você é. Foi a própria psicologia que ajudou o Guilherme a encarar o medo de voltar atrás. Hoje ele trabalha como tradutor que faz legendas para séries. Trabalha dentro de casa, de bermuda, sem trânsito, sem chefe chato ali no ouvido o dia inteiro e ainda vê as nossas séries favoritas antes de todo mundo. Mudou, se arrependeu, voltou atrás e tá até melhor que antes. Zona de conforto é um troço que ele não conhece, deu para perceber, né? Isso, aliás, dá gancho para eu te dar a terceira dica. Não adianta esperar segunda-feira, o início do mês, a virada do ano, nem esperar o carnaval passar para começar a sua mudança. A hora é agora. Comece. Vai aos poucos, começa de pouquinho. Se você perceber que é algo que você está gostando, que está rolando, está indo melhor do que você estava, se você está sentindo mais felicidade do que você estava antes, já é um indicativo certo, já é um caminho bom. Agora, se você começa a enfrentar mais dificuldades, talvez você não está indo para o caminho certo. Vai dar medo mesmo, mas vai com medo, sabe? A vida não te colocou nesse lugar que você está, nessa dúvida que você está, à toa. Quanto antes você começar, antes você vai concluir a sua mudança. Essa mudança aqui, essa que você está vendo agora, não é a primeira grande da minha vida. A mais desafiadora até hoje foi aprender a cuidar da minha própria saúde. Eu era um exemplo perfeito de sedentarismo. Me mexia como se fosse uma lesma, comia como se fosse um demônio da Tasmânia, sabe? E sempre jurando que ia mudar de vida. Me matriculava numa academia, passava uma semana, abandonava. Ia para outra, desistia de novo. Foram mais de 20 anos tentando e nunca consegui pegar um embalo. Eu estava como a maioria. Essa pesquisa aí foi publicada na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. E ela analisou o motivo pelo qual as pessoas se matriculam nas academias e desistem em até 6 meses. A conclusão é que 39% alegam que não tem tempo para fazer exercício. 22% dizem que a academia é muito longe, que tem que pegar transporte, trânsito, enfim, dá muito trabalho. E 12% são aqueles honestos que admitem, não tem motivação, não tô afim, tô cozido na preguiça mesmo. Esse total aí dá 73% das pessoas que não continuam. Você entendeu? Depois de 6 meses só sobram 27 guerreiros e guerreiras ali puxando ferro na academia. Eu fico pensando, as empresas, as academias, elas devem faturar mais com os alunos que pagam o mês todo e não vão do que com os que frequentam mesmo. Eu acho que se todo mundo que se matricular resolver frequentar, vai ter um boom na construção civil. Vai ser um tal de reforma para ampliar a academia no Brasil inteiro. Hoje não cabe todo mundo que está lá matriculado. Eu era daquela turma que costuma manter o prédio pequenininho mesmo, custo baixo para o empresário, né? Eu dava lucro para academia e prejuízo para churrascaria e para pizzaria no dia do rodízio. Olha essa reportagem que eu fiz em 2017 para o Fantástico. Nessa época eu estava com 112 quilos e vários problemas de saúde. Pressão alta, colesterol alto também, depressão, dores nas costas 24 horas por dia, porque eu tenho 4 hérnias de disco. Essa outra foto aqui é de janeiro de 2020, 2 anos atrás em Capitólio. Eu sabia que a minha saúde estava um caco, mas você nunca pensa que isso vai te matar. Pouco tempo depois começou a pandemia. A gente não sabia muita coisa ainda sobre o vírus, mas sabia o mais importante, que ele atacava os pulmões e que ele mata. Um dia, subindo correndo uma escada, 2 lances, cheguei lá em cima completamente sem fôlego. E ali eu pensei, se eu pegar esse danado eu vou morrer. Eu não tenho pulmão para aguentar isso aí. Para mim, o medo de morrer no início da pandemia funcionou como um gatilho. Eu pensei, agora eu vou para a academia e vou ficar. Mas as academias estavam fechadas, lembra? Um amigo me indicou um professor que estava começando a dar aulas pela internet, ou seja, também estava mudando. A modalidade que ele ensina é a calistenia, eu nunca tinha ouvido falar. Tem gente que chama isso de ginástica natural, animal flow. É um negócio assim, você só precisa de um espacinho ali de 2x2 em qualquer canto, mais nada. O único peso que você usa é o seu próprio peso. Aí dessa vez eu não tinha desculpa de falta de tempo, nem de que a academia era longe. A academia era na minha varanda. Olha aí a minha primeira aula, era março de 2020. Eu mal conseguia dobrar os joelhos, doía tudo. No fim desse treino, me lembro direitinho, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. O Wagner Félix, o professor, me explicou que aquilo era um processo normal, eu teria mesmo que passar por ele. Leva dificuldade, limitação, dores, né, Ricardo?
né? O teu corpo estava muito rígido. Eu chamo isso aí de um processo inflamatório, né? Quando a pessoa começa a fazer exercício, uma média entre aí de 10 a 15 dias, tem pessoas que até menos, né, passa por esse processo de inflamação, né, muscular. Essa parte inflamatória que eu digo, primeiro período, ele é muito importante, né? Então ela vai ter que passar um pouquinho nesse processo de desconforto, né? Lógico que eu chamo de uma dor benéfica, né? Isso que ele chama de dor benéfica é aquela dor muscular. Você sente que o músculo está exausto, está dolorido, né? Se for dor nas articulações, cotovelo, joelho, na coluna, aí é sinal de que tem alguma coisa errada. Ele também explicou que no caso da atividade física, em até 21 dias o incômodo ia passar, o meu cérebro ia se acostumar e se preparar, e até sentir falta do exercício. E não é que 15 dias depois desse início aí eu já não estava mais sentindo dores? E finalmente, aos 43 anos de idade, depois de, 20 anos tentando, a chavinha virou aqui, dentro da minha cabeça, e eu não parei mais. Em 2 anos eu perdi 21 quilos, olha a diferença aí. Abandonei 7 remédios que eu tomava diariamente. Para ansiedade eu ainda tomo, né? Eu vivo no Brasil de 2022, né? Você queria o quê? Mas de resto, parei. A alimentação saudável também veio no embalo. Os efeitos da atividade física no meu corpo, né, aquele bem-estar que vai surgindo, eles me motivaram a querer mudar também a minha alimentação. A minha mulher já insistia há bastante tempo comigo, mas eu tinha uma resistência grande a mudar, a parar de comer coisas que não fazem bem. Só que quando eu comecei a perceber que eu estava emagrecendo, que eu estava mais bem disposto, eu me abri para novos sabores, para novas experiências. Isso aconteceu também com a Tatiana, que é analista educacional. Essa aí era ela 3, 4 meses depois do início da pandemia. Ela tinha 138 quilos e muitos problemas de saúde. Eu tinha gordura no fígado, né? A minha pressão, ela não estabilizava, ela sempre ficava 14, 16 ali. E a questão da autoestima, uma coisa de ficar meio deprê, meio triste. Eu tomava remédio para depressão, para ansiedade. Eu sempre tive o hábito, mesmo obesa, de ir para a academia, sempre. Mas eu ia lá para a academia, acho que era mais para bater papo, e ficava constrangidas, né? Porque normalmente as pessoas que são obesas chegam na academia, só vai fazer esteira ou bicicleta. Quando a gente está com um grau de obesidade mórbida, a nossa autoestima, ela não existe. E aí, quando você chega lá numa academia para treinar, já começa assim pelos os professores, né? Que já trata você de uma forma diferenciada. Então, vai ficar dando atenção para quem já tem um físico preparado, que vai dar um resultado. E não é que é verdade? Pensa bem, qualquer professor não precisa ser de educação física. Qualquer um. Ele fica muito mais motivado com aquele aluno que dá resultado, que aprende. Eu imagino que muitos me olharam e pensaram, eu não vou perder tempo com esse cara não vai durar uma semana aqui. E não durava mesmo. Não se preocupar com a opinião dos outros é uma coisa praticamente impossível, mas a gente precisa selecionar as opiniões que são realmente importantes. Essa é a 4ª dica. Se você precisa mudar, converse e envolva as pessoas importantes para você na sua mudança. Mas só as pessoas importantes mesmo. As pessoas que fazem parte da tua vida, elas entram como fundamentais para poder te dar um suporte. Essa rede de apoio, ela só existe se você chega para a pessoa e diz, eu estou passando por tal e tal processo, né? Eu preciso funcionar dessa forma, a tua participação, eu vou me sentir de tal e tal forma se você agir assim e assim comigo. Então você precisa dizer à pessoa qual é a tua necessidade, como é que você se sente e como é que ela vai fazer parte daquele processo. Seu pai, sua mãe, seu companheiro, companheira, seus filhos, seus melhores amigos, eles não precisam fazer parte da sua mudança. Basta respeitar e apoiar. Não precisa comer um bolo de chocolate na sua frente quando você não está podendo, por exemplo, né? A 5ª dica já vem na sequência. Eu disse para você conversar com quem está perto e é importante. O resto das pessoas não precisa saber. Quanto mais discreto, menos gente torcendo contra. A Tatiana fez isso. Ela começou a fazer calistenia em casa, sem contar para muita gente, porque ela não queria alimentar expectativas de que agora ia dar certo. E ali no quarto, se exercitando sozinha, sem ninguém para julgar, ela encontrou o caminho dela. Aí eu senti prazer, eu falei, opa, agora vai. E aí eu tinha um hábito de ir numa escada que tem aqui na 9 de julho. A escada tem 135 degraus. Eu subi e descia mais de 10 vezes.
andava, aí comecei a andar, comecei a dar trotinho, comecei a subir as escadas e fui mudando, né? Pegar na barra um pouquinho, subir, fui me desafiando a cada dia, assim. Então isso que é legal. E peguei o hábito, de domingo a domingo. A Tatiana, como muitas outras mulheres, tem dificuldades a mais para conseguir mudar. Já começa pela biologia. Por causa da questão hormonal, as mulheres enfrentam dores, irritação, inchaço, o que por si só já dá aquela desanimada para você enfrentar um desafio ali no seu dia, né? Mas ainda tem um fator social, e esse até é o mais importante. A sociedade patriarcal, machista, estruturalmente machista, prepara as mulheres para cuidar, para agradar os outros. E nunca para pensar em si mesmas. Historicamente, nós somos feitas para agradar, cuidar, servir. Então, eu sou mulher, cheguei do meu dia de trabalho cansativo, cheguei em casa, a louça está suja, eu vou me culpar. Eu vou anular todo o meu dia de trabalho e vou dizer, nossa, eu ainda tenho que lavar a louça. Se eu não lavar a louça, eu vou estar sendo descuidada, eu vou estar sendo preguiçosa, eu estou sendo negligente. O homem, tá tudo certo, ele entrar em casa depois de um dia de trabalho e ele se jogar no sofá, ligar a televisão e assistir. Ele entende que ele merece isso. Mas a mulher, ela vai ter muito mais dificuldade de entender também que ela merece. Porque ela é moldada para agradar, para servir. E aí a gente tem um desafio muito grande de ter esse entendimento. Com dificuldade ou não, a Tatiana arranjou força para perder 58 quilos em pouco mais de 1 ano e meio. E com a autoestima lá no alto, ela também tomou coragem para terminar um relacionamento de 18 anos. Porque eu fui cuidar de mim, né? Eu fui cuidar da Tatiana mesmo, com mais carinho, fui fazer terapia. É difícil você assumir a responsabilidade de uma casa, 2 filhos, e falar, eu vou dar conta, mas eu dei. Depois que você enfrenta, você fala, nossa, eu era capaz, poderia ter feito antes, né? Nesses anos todos que eu fracassei, vamos dizer assim, nas minhas tentativas de mudar, eu me sentia incapaz. Hoje eu percebo que isso é um engano. Eu entendo que aquilo que deu errado também me ajudou. E essa é a 6ª dica. Valorize aquilo que hoje você considera uma derrota. Mesmo quando a gente não consegue atingir uma meta, a gente não pode perder de vista que nós aprendemos nesse processo. E ali a gente se preparou um pouco mais para a próxima tentativa. É normal levar muito tombo antes de conseguir ficar em pé. Aprenda com as derrotas e se alimente das vitórias, mesmo as pequenas. Essa é a 7ª dica. Aprenda a comemorar cada pequeno passo da sua mudança. Conseguiu ir à academia 2 vezes essa semana? Vibre, porque você venceu o desânimo 2 vezes, o que prova que ele não é invencível. Tenta 3 na semana que vem. Quando um alpinista sobe uma montanha, ele leva horas, dias até nessa escalada. E tudo isso para passar alguns minutinhos sentado ali em cima, contemplando aquela paisagem linda, aquela conquista dele. Pode ser muito legal a vista lá no alto do Everest, mas vou te falar, se a subida não for divertida, estimulante, ninguém ia para lá. A gente precisa aprender a apreciar o caminho, porque se passa muito mais tempo nele do que na chegada. Esse aqui foi o primeiro passo da minha mais recente mudança e eu prometo que não vai ser a última, tá? E sabe aquela hora que eu pedi para você não curtir o vídeo para assistir primeiro? Agora é a hora de você decidir. Queria pedir para você curtir e também para você comentar, porque o seu comentário é o melhor feedback e é o que vai me ajudar a ir ajeitando as coisas aqui, colocando esse canal do jeitinho que a gente gosta. Além do mais, nos comentários você também pode sugerir pautas para a gente tratar aqui, né? Obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. Bem-vindos à minha nova mudança. Volte sempre. Tchau.